com a professora Virgínia. Hoje nós vamos recapitular o ciclo da água, biomas e usinas hidrelétricas. Recapitulando, o planeta Terra deveria ser chamado de planeta água, pois 71% de sua superfície é coberta por ela. A maior parte dessa água é salgada, 97,5%, formando os oceanos e marés. E uma pequena porção é doce, 2,5%. Sendo encontrado nas águas continentais, nos rios, nos lagos, geleiras e águas subterrâneas. A água está presente na natureza em 3 estados. Quais são eles? Sólido, o líquido e o gasoso. Então nós temos aqui esses 3 estados. Então sólido, líquido e gasoso. Ela pode mudar de um estado físico para outro, pela elevação de temperatura ou redução, e também da pressão. Então aqui nós temos essa figura. Tá vendo? Aqui nós temos a legenda mostrando a vaporização, a liquefação, a sublimação e ressublimação. Então aqui nós temos esses estados, da água, que ele pode mudar de um estado físico para outro. Então ocorrem essas mudanças devido à alta temperatura ou à baixa temperatura e também devido à pressão. Certamente você já deve ter estudado sobre o ciclo da água na natureza. E pode observar no seu dia a dia fenômenos da evaporação da água em um lago ou a roupa do varal, da formação das nuvens no céu e da preciosa chuva. Esse ciclo também é chamado como ciclo hidrológico. A água é muito importante para a atmosfera, para controlar o clima, para a sobrevivência dos seres vivos e para o equilíbrio de diversos ecossistemas. O ciclo hidrológico garante a ciclagem da água no planeta e a disponibiliza no estado líquido nos rios, lagos e águas subterrâneas, que são as águas doces. A água é um bem precioso para todos os seres vivos, dos pequenos seres microscópicos, como a bactéria, a um organismo complexo como o ser humano. Ela está presente em nossa vida o tempo todo, para a nossa higiene pessoal, para matar a sede, a limpeza das nossas casas, produzir alimentos e até energia. Então nós vamos relembrar o ciclo da natureza na água. Então primeiro, o calor irradiado pelo sol ele aquece a água dos rios, dos lagos, dos marés e oceanos, ocorrendo o fenômeno de quê? Aqui fenômeno de evaporação. Neste momento, ocorre a transformação do estado líquido da água para seu estado gasoso, à medida que se desloca da superfície da Terra para a atmosfera. Então começa a evaporação, começa a água a evaporar. Segundo, o vapor da água esfria, se acumula na atmosfera e se condensa na forma de gotículas, que formarão as nuvens ou nevoeiros. Neste momento vai ocorrer um processo. Qual seria esse processo? Condensação, tá? Ou seja, a transformação do estado gasoso da água para o seu estado líquido, sendo as nuvens, as gotículas de água líquida suspensas no ar. Terceiro, com muita água condensada na atmosfera, o que vai acontecer? Vai se iniciar o processo de precipitação, onde as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo em forma de chuva. Em regiões muito frias, a água condensa passando do estado gasoso para o líquido e rapidamente para o estado sólido, formando a neve ou granizo. Quarto, quando o vapor de água condensa cai sobre a superfície terrestre, ocorre o que? A infiltração de uma parte dessa água que vai alimentar os lençóis subterrâneos. Quinto, a parte da água que se filtrou no solo, ela pode ser absorvida pelas plantas, que depois de utilizá-la, devolve à atmosfera por meio de qual processo? Transpiração. A água também pode evaporar ou escoar sobre o solo e abastecer os rios, que desaguam em marés e oceanos, reiniciando todo o processo do ciclo da água. Então aí, gente, nós temos o ciclo da água da natureza. A água ela tem várias funções. Nas usinas hidrelétricas, a força das águas de rios é usada para movimentar as turbinas e produzir energia elétrica, e essa energia é distribuída para nossas casas, indústria e etc. A água é fundamental para o organismo, e isso todos nós sabemos, Mas nem toda água doce ela é potável e livre de micro-organismos, devendo passar por um processo de filtração e desinfecção nas estações de tratamento de água. Em casa, a água deve ser filtrada, fervida antes do consumo. Não esqueçam, viu? Filtrar ou ferver a água. A água é encontrada em quantidade diferente nos diversos ecossistemas do planeta. Existem áreas
Existem áreas muito úmidas, alagadas, ricas em rios e também áreas semiáridas e desérticas. A disponibilidade de água em um ecossistema interfere no tipo de vegetação, no clima, na biodiversidade e também sofre interferência desses fatores. Nós vamos falar agora, gente, sobre tipos de biomas brasileiros. Então nós temos aqui a Amazônia, nós temos aqui o Cerrado, a Caatinga, Pantanal e a Mata Atlântica. Nós vamos falar as características principais de cada um. Principais características do bioma Amazônia. É dividido em mata de terra firme, que são estratos mais altos não inundados, mata de várzea, áreas inundadas durante o período, e mata de igapó, estratos mais baixos inundados durante quase todo o ano. A aparência da vegetação ela confere ao ser vista de cima uma camada contínua de copas, que dificulta a entrada de luz, fazendo com que haja pouca vegetação rasteira nesse bioma. O clima predominante é equatorial, quente e úmido. A temperatura ela sofre pouca variação no decorrer do ano. A fauna da Amazônia é representada principalmente pela onça pintada, boto cor-de-rosa, arara azul, tatu, cobras, como a jararaca. A flora da Amazônia apresenta cerca de 30 mil espécies. Entre a mais conhecida é possível destacar Vitória Régia, que é a característica de matas igapós. A maior bacia hidrográfica do mundo é encontrada nesse bioma, detendo aproximadamente 20% da água doce do planeta, a bacia amazônica. O principal rio que drena esse bioma é o rio Amazonas, o maior em volume de água no mundo. Então aí nós temos o bioma Amazônia. Principais características do cerrado. Apresenta formações savânicas, florestais e campestres. Normalmente as árvores apresentam troncos tortuosos, podem alcançar até 20 metros. Uma das características de identificação desse bioma está relacionada à sua coloração. Apresenta tons verde, amarelo e marrom, devido que a descoloração provocada pela intensa incidência solar. Cerca de 200 espécies nativas do cerrado apresentam potencial medicinal, como o pacari e o rufão. O clima predominantemente nesse bioma é o tropical sazonal. Apresenta duas estações bem definidas, invernos secos e verões chuvosos. A temperatura média ao longo do ano é 25 graus Celsius, variando em alguns períodos. A fauna do cerrado, apesar de não ser totalmente conhecida, é representada pelo lobo-guará, tucano, tamanduá, bandeira, onça parda, veado campeiro, entre outros. O cerrado é considerado o berço das nascentes dos principais rios do Brasil. Então aqui nós temos uma foto do cerrado. Tá? As principais características do bioma caatinga. A vegetação da caatinga ela é adaptada ao clima seco, característica conhecida como xeromorfismo. As plantas elas apresentam um mecanismo de armazenamento de água, a fim de que sobrevivam aos longos períodos de seca. As espécies vegetais perdem suas folhas no período de seca. As árvores elas apresentam troncos tortuosos e normalmente são baixas, representada por arbustos e cactos. O clima predominantemente na caatinga é o semiárido. A temperatura média varia entre 27 graus Celsius a 32 graus Celsius ao longo do ano. Diversas regiões elas são castigadas devido que a alta insolação na região. A fauna e a flora do cerrado apresentam diversas espécies endêmicas que existem apenas nessa região. A fauna da caatinga é representada por animais como jacaré do papo amarelo, jiboia, ararinha azul, tatupeba, macaco prego, cotia, entre outros. A fauna é rica em biodiversidade. A flora é representada por espécies como mandacaru, juazeiro, umbu, xique-xique, bromélias, macambira, entre outras. A caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Principais características da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é constituída por floresta tropical, repleta de fitofisionomias como mangues, restingas e florestas ombrófilas, vegetação de folhas largas e perenes. As árvores apresentam médio e grande porte. As copas das árvores formam uma floresta densa e contínua, podendo alcançar até 60 metros de altitude. O clima predominantemente na Mata Atlântica é o tropical úmido. As temperaturas normalmente são elevadas, apresentam também alto índice pluviômetricos.
A umidade do ar é alta, havendo pouco período de estiagem. Devido à sua extensão, esse bioma também ele abrange regiões de clima subtropical e tropical de altitude. A fauna da Mata Atlântica é representada por espécies como tucano, onça-pintadas, bicho-preguiça, micos, entre outros. A flora é representada por espécies como flor do campo, bromélias e conta com cerca de 20 mil espécies vegetais, sendo cerca de 8 mil endêmicas. Abrange a área de 8 bacias hidrográficas, alimentadas por rios como São Francisco, Paraíba do Sul e o Rio Paraná. A Mata Atlântica ela abrange também um dos maiores aquíferos do mundo, o aquífero Guarani. Principais características do Pantanal. Há na região compreendida pelo Pantanal diversos tipos de vegetação. São encontrados cerradões, matas, savanas e brejos. A vegetação não é fechada, apresentando campos abertos, variando conforme as características topográficas. Nas áreas alagadas é comum encontrar espécies aquáticas como Vitória régia. O clima que predomina no Pantanal é o tropical, com característica de continentalidade quente e úmido. Há períodos de seca e de chuva. A amplitude térmica é elevada, com temperaturas que variam entre 0 graus a 40 graus, com média anual de 25 graus Celsius. A fauna do Pantanal é representada por espécies como cervo do Pantanal, jacaré do Pantanal e o tuiuiu. A flora do Pantanal é representada pela Vitória régia, aguapé, orquídea, entre outros. São encontradas aproximadamente 2.000 espécies de plantas, normalmente provenientes de outros biomas, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. A bacia hidrográfica que abrange a região do Pantanal é a bacia do Rio Paraguai. Então aqui nós temos uma foto do Pantanal. Bom, aí nós temos, vamos falar um pouco sobre a hidrelétrica aqui, só recapitulando, tá, gente? A fonte de energia que gera eletricidade através da força da água. Essencialmente, a usina hidrelétrica usa a pressão das águas dos rios que ficam no reservatório para girar as turbinas. Esse movimento gera energia elétrica que conhecemos e utilizamos diariamente. Então aqui está mostrando o quê? Uma usina hidrelétrica, tá? Bom, aqui nós terminamos nossa aula. Espero que vocês estudem bastante. Então, galerinha, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sino de notificação e deixar o seu like.